Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel, você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. É só digitar Paulo Roberto Maciel. Muito fácil, né? De você chegar às minhas páginas, meus sites, canal, vai lá. E eu transmito a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana de forma antecipada para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra e de grupos de oração, porque eu trago aqui para vocês reflexões importantes, pesquisadas em fontes fidedignas. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo 23 de fevereiro de 2025, sétima semana do tempo comum. Hoje omite-se a memória de São Policarpo, bispo e mártir da Igreja Católica, porque é domingo, dia do Senhor Jesus. Estamos no ano litúrgico C, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Olha aí no meu pescoço, tem um lenço, né, lenço verde, justamente porque é a cor dos paramentos litúrgicos do dia. No rito temos a missa própria com o Glória, eu creio, prefácio do domingo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos do versículo 2º, 7º ao 9º, 12 ao 13, 22 a 23. Vamos ao texto? Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Ia acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abisai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira, fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo, vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei. Venha cá um de teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 11 na Bíblia Vulgata e 12, correspondente ao 12 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 7º ao 8º A, refrão 8º A. O Senhor é bondoso e compassivo. Repitamos: o Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo.
O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Repitamos: o Senhor é bondoso e compassivo. Vamos agora à segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 45 ao 49. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos primeiro saber um pouco daquela leitura de Samuel, do livro de Samuel, primeiro livro. Davi poderia matar o rei Saul e usurpar o poder. A história, porém, mostra que ele não chegou ao poder por essa via, e sim pelo reconhecimento progressivo das tribos, conforme está no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Olha, então, a explicação aqui para o livro de Samuel. Agora temos essa belíssima mensagem de São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 45 ao 49.
Vamos ver aqui uma reflexão da Bíblia apostólica, da Bíblia pastoral, melhor dizendo. 1 Coríntios, versículo 15, aliás, capítulo 15, versículos do 45 ao 49. Não se pode imaginar a ressurreição como simples reviver ou simples volta às condições da vida terrestre. O ser humano passará por uma condição inteiramente nova. Este corpo animal mortal que nos foi transmitido pelos nossos pais torna-se espiritual, isto é, recebe vida nova do Espírito que Cristo nos dá. São Paulo usa diversas imagens para nos dar a ideia da transfiguração pela qual passaremos. Nenhuma delas, porém, é capaz de dar uma ideia completa da misteriosa e real transformação que nos tornará semelhantes ao próprio Cristo ressuscitado. Olha, uma boa reflexão aqui nessa Bíblia, né? Felizmente. Agora nós temos uma reflexão do Evangelho, Lucas capítulo 6, versículos do 27 ao 38. Está na página homilia.cançãonova.com. É a comunidade católica Canção Nova com a sua evangelização. Dentre as perguntas mais difíceis de responder figuram estas. Será que nosso dia a dia, no nosso dia a dia, podemos dizer se o cristão tem inimigo? Olha a pergunta. No nosso dia a dia, nós que somos cristãos, nós temos inimigo? E se sim, como pode ter inimigos se a pessoa é discípulo de Jesus? Eis perguntas difíceis de responder quando Jesus nos convida a viver este evangelho, pois esta é uma das missões mais sublimes do cristão. O evangelho não pede para suportar ou conviver, nos é pedido para amar. Dom supremo e maior deixado por Jesus para que possamos buscar diariamente nossa santificação. Amar como Jesus amou. Quantas vezes fomos feridos na face e não oferecemos a outra, hein? Que situação difícil de enfrentar. Nosso desejo primeiro não é oferecer a outra, mas meter a mão na face do outro. Não é verdade isso? Muitas vezes esse evangelho nos faz ver um cristão passivo exteriormente, que não reage a insultos, a difamações e até aos maus tratos. Porém, não é verdade. Muito pelo contrário, este evangelho nos faz altamente ativos espiritualmente, pois mexe com o nosso eu, exercitando os dons espirituais e as virtudes existentes dentro de cada um de nós, nos fazendo perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Se conseguirmos viver este versículo, já estamos num estágio de vivência cristã admirável. Esta mensagem mostra claramente o amor radical de Jesus e seu Pai, e que deve ser como um sinal dos cristãos. É um amor tão desmedido que põe à prova os discípulos e nós também, pois é o amor incondicional, sem limites, o amor aos inimigos, que não pode ser compreendido por padrões terrenos e que só acontece se estiver muito bem alicerçado na fé. As expressões amar, fazer o bem, dar, aparecem por 3 vezes no texto. Amar, fazer o bem e emprestar é apenas uma boa política, um bom negócio.
Para sermos bons cristãos, considerados filhos de Deus, é preciso mais, pois sua medida são nossas atitudes. Assim como julgamos, seremos julgados. Como condenamos, seremos condenados. Mas também, como perdoamos, seremos perdoados. É nesse contexto onde Jesus nos chama a generosidade, que ele chama também a Deus de Pai. O Pai é nosso exemplo. Ser como ele é ser generoso, pois ele não julga, não condena, perdoa as ofensas e dá sem medir custos. E nos ama com tanta intensidade que jamais poderá ser superado. Nunca poderemos retribuir tanta generosidade. Que todos unidos façamos um esforço de que este mundo passe a ser melhor através da palavra de Deus, que é a verdadeira chave para abrir as portas do coração da humanidade. E como conseguiremos isso? Nós podemos imaginar. Onde está o grande segredo desta chave? Sede misericordiosos, como também nosso Pai Celeste é misericordioso. Jesus nos chama a um ideal mais pleno, mais radical: amar o inimigo. Não há nada mais evangélico do que esta máxima de São Lucas, certamente difícil de ser colocada em prática. Este ideal pressupõe naturalmente o uso da liberdade muito mais maduro. Ser livre para amar, não como eu quero, mas como Deus quer que nos amemos, sem condições. A partir da ressurreição de Cristo e através dela, o homem pode realizar este ideal, pois aí está a esperança para tudo o que fazemos, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 ao 49. Amar a partir da ressurreição é, na linguagem paulina e lucana, possuir uma carne nova, um corpo novo, é viver na força do Espírito que nos confere a graça para realizarmos este ideal evangélico do amor radical sem condições. Olha, isto é difícil. Amar quem nos ama, quem nos elogia, quem nos prestigia, é muito fácil. Todo jogo dos interesses passa por este tipo de relação, mas amar quem nos prejudica, quem nos amaldiçoa, quem não corresponde às nossas expectativas é mais difícil e impossível, sem a graça de Deus. Por isso, antes de tudo, temos que viver o introito da missa, para depois vivermos o que pede Jesus no Evangelho de Lucas. Domine in tua misericórdia esperavi. Esperar na misericórdia, nos diz o salmista, é exultar pela salvação, é cantar por tudo o que nos acontece. O salmo de meditação após a primeira leitura nos faz conhecer, atestar, confirmar. Misericórdia e graça são as prerrogativas do nosso Deus. É com esta esperança do Salmo 102 que conseguimos ser plenamente livres para amar sem condições. É com este amor que somos verdadeiramente livres para imitarmos aquele que nos amou de forma irrestrita e irrevogavelmente nos salvou. Irrevogavelmente nos salvou. Jesus não só pregou o amor, nos amou. Amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Assim, o Cristo instaurou a nova criação para nós. E a nova criação é este ideal para o qual somos hoje convocados. Amar criativamente, como Deus quer. Criar um mundo novo a partir deste amor incondicional, radical, universal. Como Cristo se torna o novo Adão, também nós nos tornamos com o nosso amor. Esta é a vida nova e a beleza do cristianismo que não existe em nenhum outro lugar. Peçamos a graça de buscar viver fraternalmente a alegria do ressuscitado em nossas vidas. Olha que bela
reflexão do site da Canção Nova, homilia.cançãonova.com. Agora tem um texto pequeno aqui do Frei Augusto Luiz Gabriel, da Ordem dos Franciscanos Menores. Vejamos o que ele diz aqui. Essa fala do Frei, deixa eu ver se está aqui mesmo, estou procurando ainda, está no Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho pode ser resumido com o pensamento de São Bernardo, que assim diz: a medida do amor é amar sem medida. É o resumo para ele do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Este texto evangélico está na sequência das bem-aventuranças, que são um verdadeiro programa e caminho para a santidade. Somos chamados a quebrar a espiral do ódio, vingança, violência e todo tipo de maldade que mancha a humanidade. O amor cristão vai além dos laços de sangue, da família, da amizade. Sua marca é a gratuidade. Amar sem esperar recompensa, este é sempre e será o nosso desafio maior a vida toda. É a justiça do reino que Jesus viveu e anunciou. Somos testemunhas por palavras e obras desse amor. Agora vamos aos santos do dia 23 de fevereiro. São Policarpo, bispo e mártir. De acordo com o site do Vaticano, São Policarpo foi martirizado em 23 de fevereiro de 155 aos 86 anos. E ele está elencado entre os padres apostólicos, os autores cristãos que viveram entre os séculos I e II e que tiveram estreita ligação com os apóstolos. Discípulo de São João e bispo de Esmirna, foi um pastor amoroso e respeitado. Nasceu entre os anos 69 e 70 de pais cristãos. Aprendeu dos apóstolos os ensinamentos de Cristo, tornando-se discípulo de São João. Policarpo não somente foi educado pelos apóstolos e viveu com muitos daqueles que haviam visto o Senhor, mas foi também dos apóstolos que se estabeleceu na Ásia como bispo da igreja de Esmirna. É de um tal Marcião, testemunha ocular de seu martírio, o Martyrium Policarpi, considerado por muitos o mais antigo e autêntico dos atos dos mártires. Trata-se da primeira obra na qual é definido mártir quem morrer por causa da fé. Durante o seu longo episcopado, Policarpo distinguiu-se pelo zelo em conservar fielmente a doutrina dos apóstolos, ao difundir o evangelho entre os pagãos e em combater as heresias. Irineu o define como pregador paciente e amável e destaca sua grande solicitude pelas viúvas e pelos escravos. A amizade no episcopado com Inácio de Antioquia também é importante destacar aqui. No ano 107, Policarpo acolhe em Esmirna Inácio de Antioquia, de passagem sob escolta em direção a Roma para ser julgado. Célebres as 7 cartas que Inácio endereçou às igrejas ao longo do seu caminho, a primeira, ou as primeiras 4, partem justamente de Esmirna. De Troade, depois escreve aos fiéis de Esmirna e ao seu bispo Policarpo, encarregando-o de transmitir à igreja de Antioquia a sua última recordação e descrevendo-o um bom pastor e combatente pela causa de Cristo. E é em Policarpo, e é a Policarpo, melhor dizendo, que os filipenses pedem para recolher as cartas de Inácio.
O bispo de Esmirna envia a eles o que foi pedido, junto a uma carta sua, para exortá-los a servir a Deus no temor e crer nele, a esperar na ressurreição, a caminhar no caminho da justiça, tendo sempre diante dos olhos o exemplo dos mártires e principalmente de Inácio. Também a epístola aos Filipenses de Policarpo é bastante conhecida. Chegada aos nossos dias, é importante, em particular, pelas notícias históricas que delas se podem tirar e pelos dogmas sobre o credo que são recordados. Por volta do final de 154, Policarpo parte para Roma como representante dos cristãos da Ásia Menor, a fim de tratar com o Papa Aniceto sobre diversas questões e principalmente sobre a data da Páscoa. Nas igrejas orientais era celebrada no dia 14 do mês judaico de Nisan, enquanto na capital do império no domingo sucessivo. Não se chega a um acordo, mas as relações entre as igrejas permanecem amigáveis. Sob o imperador Antonino Pio, desencadeiam perseguições também em Esmirna. Policarpo é preso. Os atos de seu martírio narram que, levado diante do procônsul, ele procurou persuadi-lo a renegar, dizendo: pensa na tua idade, muda de pensamento, jura e eu te liberto. Amaldiçoe o Cristo. Policarpo responde: por 86 anos eu o servi e não me fez mal algum. Como então poderia blasfemar contra o meu rei e meu salvador Jesus? Ouçam claramente, eu sou cristão. Foi decidido que seria queimado, mas permaneceu ileso e foi morto pela espada. Santa do dia 23 de fevereiro. Santa Milburga. Foi virgem, faleceu mais ou menos em 722. Perdão. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Santo do dia 23 de fevereiro, São João Monge, do século XI, quando morreu. Santa do dia 23 de fevereiro, Beata Rafaela Ibarra, religiosa, faleceu em 1900. Santa do dia 23 de fevereiro, Santa Josefina Vanini, fundadora das Filhas de São Camilo. Em 19 anos, a família feminina dedicada ao cuidado dos enfermos consolidou-se no mundo. Josefina foi beatificada por João Paulo II em 1994 e canonizada pelo Papa Francisco em 2019. A chamada do Senhor irrompeu bem cedo na vida de Judite, nome que recebeu de seus pais, mas a resposta de seu sim ao esposo Jesus foi bem mais difícil que o previsto. Ela teve que sofrer muito antes de realizar seu sonho e receber finalmente o véu religioso. Judite, ao ficar órfã dos pais, aos 4 anos de idade, viveu para sempre separada dos seus 2 irmãozinhos. Foi viver no orfanato Torlônia, em Roma, dirigido pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ali, sua vocação amadureceu. Durante o noviciado com as mesmas religiosas, foi transferida várias vezes e, enfim, desligada por questões de saúde. Em Nápoles, onde trabalhou como professora de jardim de infância, Judite continuava inquieta, pois sabia que não era aquele o seu caminho. Em 1891, participou de um curso de exercícios espirituais, junto com as irmãs de Nossa Senhora do Cenáculo em Roma, e conheceu o sacerdote camiliano Luís de Tesa, chamado no último momento para ser o pregador. No fim do retiro, Judite foi falar com o padre e contou a sua história. O sacerdote compreendeu os desígnios divinos de Judite e a convidou para fazer parte do projeto. Em 2 de fevereiro de 1892, a nova comunidade começou a se formar com uma cerimônia na sala onde São Camilo de Leles havia falecido, transformada em capela. O novo instituto teve início com Judite e outras 2 jovens que o padre Tesa havia formado com a imposição do escapulário cruzado. 3 anos depois, Judite
É o tempo muito seco. 3 anos depois, Judite, que recebeu o nome de irmã Josefina, tornou-se superiora geral. No entanto, o novo instituto precisava da aprovação definitiva da autoridade eclesiástica. O Papa Leão XIII o rejeitou 2 vezes, exigindo que a nova família se afastasse de Roma e se tornasse pia associação. Outra aprovação surgiu com boatos difamatórios sobre a conduta do padre Tessa, que foi proibido até de entrar em contato com as irmãs. Decepcionado com a situação, em total obediência, ele foi para o Peru, deixando Madre Josefina sozinha, que nunca desanimou. Em 1911, quando Josefina Vanini faleceu, as Camilianas já contavam com 156 religiosas professas e 16 casas entre a Europa e a América. A principal herança que a fundadora deixou às suas irmãs foi a assistência física e espiritual aos enfermos, tanto em domicílio como em hospitais, leprosários, asilos e centros de reabilitação. Santo do dia 23 de fevereiro, Beato Luiz Mizik, presbítero e mártir, faleceu em 1942. Foi o religioso da Congregação do Verbo Divino. Santo do dia 23 de fevereiro, Beato Vicente Frelikovski, presbítero e mártir, faleceu em 1945. Apesar de passar por várias prisões, nunca fraquejou na fé. Faleceu no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, após atender a muitos companheiros enfermos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, mesmo que seja um não. Até o Pai terreno nos dá um não, pensando no bem do seu filho. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Eu quero ter o corpo glorificado. Por isso, eu convido você também a estar comigo no juízo final com o corpo transfigurado. Creia em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. 3 pessoas, numa só divindade, numa só essência, numa só natureza divina. Seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Maria Santíssima, com São Pedro, São José, São Paulo, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II, São Paulo VI, Santa Madre Paulina, Santa Maria Madalena. Jesus, eu quero estar convosco na eternidade.